Ela passou 5 anos escondendo dentro do castelo do inimigo, mas ele podia sentir o cheiro dela sempre que ela chegava perto. E toda vez que ele pensava que ele finalmente iria encontrá-la, ela já tinha escapado uma vez mais. Ela não era meramente uma criada, mas ele nunca podia ser permitido saber isso. Agora, com o baile aproximando, ela tinha sido convidada para ser humilhada, e ela não podia simplesmente aceitar isso em silêncio. Aquela noite, ela não escondeu. Ela desceu a escadaria e silenciou o salão inteiro. Todos estavam chocados, mas ninguém mais do que ele, porque o rei sentiu isso instantaneamente. E quando o destino finalmente revela a si mesmo, o rei Alfa não deixa sua aluna escapar novamente. Capítulo 1. O cheiro chegou antes dele. Rosalind congelou em meio movimento, suas mãos submersas na água gelada, onde ela estava lavando os últimos pratos da refeição da manhã. Ela não precisava olhar para saber. Seu corpo inteiro reconheceu aquela presença antes que seus olhos pudessem confirmá-la. O formigamento na parte de trás de seu pescoço, o súbito aperto em seu peito, aquele calor estranho que subiu sua espinha e roubou sua respiração. O rei estava vindo. Ela deixou cair o prato de volta na bacia com um barulho que fez a patroa Marta levantar seus olhos do fogão. Rosalind não esperou pela bronca. Ela apressadamente secou suas mãos em seu avental encharcado e escorregou para fora pela porta dos fundos, aquela que levava aos jardins de ervas, antes que qualquer um pudesse questioná-la. O ar frio da manhã atingiu seu rosto como um tapa, mas ela não diminuiu seu ritmo. Ela cruzou o pequeno jardim murado, escondeu-se atrás do barracão de lenha e só então permitiu que seus pulmões arrastassem ar em grandes goles. 5 anos fazendo exatamente isso, fugindo sempre que aquele cheiro inconfundível de couro, cedro e algo mais selvagem anunciava a proximidade do rei Alfa Hensel. Anos garantindo que seus caminhos nunca cruzassem diretamente, que ele nunca a visse tempo suficiente para realmente notá-la. Porque Rosalind sabia com uma certeza que a aterrorizava. O que aconteceria se ele alguma vez parasse para olhar para ela? Se aqueles olhos que ela só tinha alguma vez visto de longe, escondida entre sombras e pilares, realmente a vissem, tudo iria colapsar. Ela descansou sua cabeça contra a madeira áspera do barracão, fechando seus olhos. Sua vida dependia de permanecer invisível. Isso dependia de ninguém perguntar questões sobre a criada da cozinha que tinha chegado 5 anos antes, sem referências apropriadas, sem família, sem passado verificável. Patroa Marta a tinha aceitado apenas porque a ex-dama de companhia de Rosalind tinha uma prima distante trabalhando no castelo. Uma conexão frágil, mas suficiente para abrir aquela porta quando Rosalind não tinha mais para onde correr. E para onde ela correria se ela fugisse? De volta para Gideon, de volta para aquele quarto onde ela tinha passado anos aprisionada, vendo o mundo apenas através de uma janela estreita, enquanto o mago que tinha matado sua mãe usurpava seu reino e manchava seu nome com mentiras. Nunca. A memória ainda queimava como uma brasa viva. Sua mãe definhando naquela cama enorme. O rosto outrora bonito ficando cinzento dia após dia, enquanto o veneno de Gideon fazia seu trabalho silencioso. Rosalind tinha sido 12 quando ela assistiu a rainha dar seu último suspiro, quando ela entendeu que ela estava completamente sozinha no domínio de um assassino. Gideon tinha chegado no reino 3 anos antes disso, com seu sorriso encantador e palavras sedosas sobre alianças poderosas e magia antiga. A mãe de Rosalind, viúva por apenas 2 anos e esmagada sob o peso de governar sozinha, tinha acreditado nele. Ela casou com o mago em uma grande cerimônia que o reino inteiro celebrou. Mas Gideon nunca tinha querido a rainha. Ele queria a coroa. E o momento que ele a garantiu, a mulher que tinha dado a ele acesso ao trono tornou-se descartável. Rosalind apertou seus olhos fechados, forçando a imagem de sua mãe para longe. Não agora. Não quando ela precisava manter uma cabeça clara. Depois da morte da rainha, Gideon manteve Rosalind viva,
mas apenas tecnicamente. Ele trancou a garota em seus aposentos, dizendo ao reino que a princesa estava em luto profundo, que ela precisava de tempo e isolamento. Meses viraram anos, e isolamento tornou-se aprisionamento. Rosalind passou os anos de 12 a 17 naquele quarto luxuoso que servia como sua jaula. Anos observando o mundo através de uma única janela, com sua única companhia sendo Sarah, a dama de companhia que permaneceu leal mesmo quando isso significava compartilhar cativeiro. Foi Sarah quem finalmente a salvou. Sarah quem passou meses planejando, subornando guardas, roubando provisões. Sarah quem arriscou sua própria vida para que Rosalind pudesse escapar em uma noite sem lua, vestida em roupas de camponesa, carregando apenas uma pequena bolsa com alguns pertences preciosos. O peito de Rosalind apertou ao pensamento de sua amiga. Ela tinha dado a Sarah quase todas as joias que ela tinha conseguido esconder, suficiente para a mulher fugir também, para começar uma nova vida além do alcance de Gideon. Ela manteve apenas 3 coisas que ela não podia abandonar. O vestido que sua mãe tinha dado a ela em seu último aniversário antes de morrer, um par delicado de sapatos e um colar com uma única esmeralda que tinha pertencido à sua avó. Todo o resto, as joias restantes, as moedas de ouro que ela carregava, ela trocou por comida, abrigo e passagem até que ela chegou aqui no reino do rei Alpha Hensel, um reino que considerava o dela um inimigo declarado. Rosalind soltou uma risada amarga. A ironia era muito cruel para ignorar. Ela escondeu-se no castelo do homem que, se ele soubesse quem ela verdadeiramente era, provavelmente a jogaria nas masmorras. Porque todos sabiam das constantes provocações vindo do reino vizinho, as ameaças sobre territórios de fronteira, as demandas absurdas, os insultos velados assinados no nome da princesa Rosalind. Gideon usava o nome dela como um escudo, claro. Ele manteve em segredo que a princesa tinha fugido, espalhando rumores que ela ainda vivia no castelo, que ela governava ao lado dele, mas preferia a solidão. E assim ele arrastou a reputação de Rosalind pela lama enquanto consolidava seu próprio poder. E a pior parte, Rosalind não podia fazer nada. Se ela revelasse quem ela era, Gideon a caçaria. Mas se ela ficasse escondida, seu nome continuaria a ser usado para ameaçar o único lugar onde ela tinha finalmente encontrado alguma semelhança de paz. Alguma paz. Que piada. Como ela podia ter paz quando seu corpo inteiro reagia assim sempre que o rei estava perto? Quando algo primitivo dentro dela, algo que ela nem sequer sabia que existia até ela vir aqui, choramingava suavemente toda vez que o cheiro dele flutuava pelos corredores. Quando ela, que nunca tinha manifestado sua forma de lobo, que nunca tinha recebido treinamento apropriado para controlar o que corria em suas veias, subitamente sentiu o instinto animal arranhando sob sua pele, exigindo que ela fosse até ele. Era loucura. Impossível. Ela não era ninguém. Uma fugitiva criada sem passado, sem nome real, sem futuro. E ele era. Ele era tudo o que ela nunca poderia ter. O sino da cozinha tocou 3 vezes, chamando-a de volta. Rosalind respirou fundo, endireitou seu avental e cabelo e retornou ao calor sufocante das fornalhas. Patroa Marta a espetou com um olhar. Onde o inferno você estava? Nós temos dúzias de nobres chegando hoje, e você decide sair perambulando. Desculpe, patroa Marta, eu precisava de ar. Ar? A mulher robusta bufou, empurrando uma tigela de massa nas mãos de Rosalind. Você pode pegar ar depois que todo este pão estiver assado. E nem pense em desaparecer novamente, garota. Nós precisaremos de cada par de mãos hoje. Rosalind assentiu silenciosamente, mergulhando suas mãos na massa. Ao redor dela, a cozinha zumbia com preparações. Semana do baile estava começando. Como toda primavera, o castelo do rei Hensel
abria suas portas para nobres de todos os cantos. Uma velha tradição, eles diziam, uma celebração de paz e prosperidade. Mas Rosalind sabe a verdade. Era uma feira de casamento disfarçada, onde famílias empurravam suas filhas em direção ao rei solteiro mais cobiçado do continente. E como todo ano, Rosalind assistiria ao baile de longe, escondida nas sombras, saboreando por algumas horas a memória fantasmagórica de quando ela mesma tinha sido uma princesa que sonhava com bailes e vestidos bonitos. Gideon nunca a tinha permitido comparecer a festividades. Mesmo antes de aprisioná-la, ele manteve Rosalind longe de eventos sociais, alegando que ela era muito jovem, muito tímida, inadequada. E depois que ele a trancou, o assunto não era mais nem discutido. Então Rosalind nunca tinha dançado em um baile, nunca sentiu o peso de um vestido rodopiando ao redor de suas pernas, nunca conhecido aquele mundo que deveria ter sido dela por direito. Mas ela podia assistir isso. E ela fazia todo ano, escondida atrás de cortinas pesadas, imaginando como as coisas poderiam ter sido se o destino tivesse sido mais gentil. Rosie. Martha a tirou de seus pensamentos. Vá ajudar a descarregar as carruagens. Eu preciso de todos lá em cima. O estômago de Rosalind caiu. Lá em cima significava a ala leste, onde os convidados mais importantes eram alojados. Isso significava estar mais perto do rei, mas recusar levantaria mais suspeita do que obedecer. Ela subiu as escadas de pedra com pernas que sentiam como chumbo. Cruzou corredores que ela conhecia tão bem quanto as linhas de suas próprias mãos. 5 anos a tinham ensinado cada passagem secreta, cada escadaria esquecida, cada rota que a permitia cruzar o castelo invisível quando necessário. O pátio principal estava em caos. Carruagens chegavam em sucessão, algumas modestas, outras absurdamente ornamentadas. Nobres desciam com movimentos praticados, exibindo suas roupas mais finas e sorrisos mais encantadores. Rosalind manteve sua cabeça abaixada, arrastando baús pesados ao lado de outras criadas. Ninguém olhava para elas. Criadas eram invisíveis, parte do mobiliário, exatamente como ela precisava ser. Foi quando a carruagem mais grandiosa de todas parou diante dos degraus principais que Rosalind sentiu a primeira pontada de desconforto. A porta abriu e uma jovem mulher desceu com graça estudada. Cabelo loiro caía em cachos perfeitos. Um vestido azul celeste agarrava-se a curvas deliberadamente exibidas. Bonita. Perigosamente assim. Mas não foi a beleza que fez o sangue de Rosalind gelar. Era o rosto, Lady Catherine de Thornwick. A memória atingiu Rosalind com força física, ela mesma aos 11, ainda uma criança desajeitada tentando aprender a postura que sua mãe exigia. Catherine tinha sido 13 então, já bonita, já cruel. Ela visitou o castelo com seus pais, aliados próximos de Gideon, e Catherine se certificou de que cada visita fosse um inferno pessoal. Olhe para ela, mãe! A voz da jovem Catherine ecoou na memória. Tão desajeitada, como aquela criatura é suposta ser rainha algum dia? O riso, a zombaria de seu cabelo perpetuamente rebelde, seus vestidos que nunca vestiam muito bem, cada imperfeição que uma garota de 11 anos carregava. E quando Gideon matou a rainha, quando ele aprisionou Rosalind, Catherine veio uma última vez. Ela entrou no quarto da prisão com um sorriso venenoso e disse: "Que pena, princesa. Parece que seu reino precisa de alguém melhor no comando. Alguém que sabe governar apropriadamente." Aquelas foram as últimas palavras que eles alguma vez trocaram antes que Rosalind fugisse. E agora Catherine estava aqui no castelo do rei Hansel, bonita e perigosa como sempre. Rosalind virou seu rosto para longe, escondendo-se atrás de outro grupo de criadas. Seu coração batia tão alto que ela tinha certeza que todos podiam ouvir. Catherine não podia vê-la, não podia reconhecê-la, não podia. "Você aí?" A voz de Catherine cortou o ar. "Criadas, venham ajudar com meus baús." Rosalind não tinha escolha. Ficar longe atrairia mais atenção do que obedecer.
Ela se aproximou com as outras, cabeça curvada, orando que 10 anos e a transformação de princesa para criada seriam suficientes para torná-la irreconhecível. Catherine subiu os degraus com passadas delicadas, não poupando um olhar para as criadas carregando seus pertences. Cuidado, aqueles baús custam mais do que vocês ganham em um ano. As outras criadas murmuraram, sim, minha senhora, em uníssono. Rosalind permaneceu em silêncio, segurando um baú ornamentado e começando a subir as escadas. Foi quando ela alcançou o topo que ela sentiu, aquele olhar fixo em suas costas. Ela se virou instintivamente e encontrou os olhos azuis gelados de Catherine travados nela. Por um segundo interminável, o mundo parou. Rosalind viu o momento exato em que algo mudou naquele olhar. Um vislumbre de reconhecimento. Não, não podia ser. Ela estava diferente agora, mais velha. Seu rosto marcado por 5 anos de trabalho árduo. Não havia como Catherine pudesse reconhecê-la. Mas o sorriso lento que se espalhou pelos lábios de Catherine fez o estômago de Rosalind torcer. Você, Catherine disse apontando para ela. Qual é seu nome? Sua voz saiu rouca. Rosie Mady. Rosie. Catherine saboreou o nome. Olhe para mim propriamente quando eu falo para você. Rosalind levantou seu queixo, forçando-se a segurar aquele olhar frio, cada músculo tenso, pronta para correr. Catherine a estudou por longos segundos. Então, inesperadamente, ela sorriu. Você tem olhos muito bonitos, verdes como esmeraldas. Uma pausa. Não é comum ver criadas com tais traços delicados. Não era um elogio. Era uma ameaça velada. Obrigada, minha senhora. Rosalind conseguiu murmurar. Vá levar minhas coisas para meus aposentos. Catherine a afastou com um gesto. E seja cuidadosa. Qualquer dano e você pagará por isso. Rosalind assentiu e fugiu para dentro do castelo antes que suas pernas pudessem ceder. Nos aposentos luxuosos da ala leste, enquanto ela arrumava os pertences de Catherine com mãos trêmulas, Rosalind tentou convencer a si mesma que ela estava imaginando coisas. Catherine não a tinha reconhecido. Impossível. Era apenas paranoia. Mas quando ela retornou para buscar mais baús, ela encontrou Catherine de pé no centro do quarto, segurando um vestido verde contra seu corpo e estudando a si mesma no espelho. Ainda aqui, Rose? Catherine perguntou sem tirar seus olhos do reflexo. Eu vim pelo resto, minha senhora. Catherine colocou o vestido de lado. Você sabe, Rose, você me lembra de alguém. Ela virou lentamente. Alguém que eu conheci muito tempo atrás. Uma garota desajeitada que nunca soube seu lugar. O sangue de Rosalind gelou. Eu não sei o que você quer dizer, minha senhora. Não sabe? O sorriso de Catherine era pura malícia. Que pena. Porque aquela garota, bem, ela sumiu. Eles dizem que ela ainda vive, mas ninguém a tem visto em anos. Um mistério, você não acha? Ela sabe. Isso parece uma história fascinante, minha senhora, Rosalind disse, mantendo sua voz firme através de pura força de vontade. Mas eu preciso retornar aos meus deveres. Claro. Catherine virou de volta para o espelho, ajustando seus cachos. Oh, Rosie, uma última coisa. Rosalind parou na porta. Há um grande baile em alguns dias. Todos são bem-vindos, até criadas. Catherine encontrou o olhar dela no reflexo. Você deveria ir. Uma coisa jovem e bonita como você merece uma noite mágica, você não acha? Não era bondade, era provocação. Isso não seria apropriado, minha senhora. Bobagem, Catherine girou, olhos brilhando com crueldade. De fato, eu vou te dar um presente, um vestido, para que você possa comparecer ao baile propriamente. Seria terrível deixar alguém tão especial fora da celebração. O coração de Rosalind batia forte. Isso não é necessário, minha senhora. Eu insisto. A voz de Catherine não permitia argumento. Considere isso um presente de boas-vindas. Eu amo ser generosa. Rosalind deixou aquele quarto com a terrível certeza de que algo muito ruim estava prestes a acontecer. Capítulo 2. A caixa estava esperando fora de sua porta quando Rosalind voltou das cozinhas.
Seu coração afundou no momento que ela a viu, embrulhada em papel fino e amarrada com uma fita verde esmeralda muito cara para ser qualquer coisa além de zombaria. Ela sabia mesmo antes de abri-la que nada de bom viria disso. Mas ela tinha que ver. Ela tinha que confirmar quão longe a crueldade de Catherine iria. Ela pegou a caixa com mãos já tremendo de pavor, entrou no quarto minúsculo e fechou a porta. A única vela na pequena mesa lançava sombras dançantes sobre as paredes descascadas. Seu refúgio, seu esconderijo, o único espaço no mundo inteiro que ela podia chamar de seu. Ela colocou a caixa na cama estreita e lentamente puxou a fita. O papel desfez-se e Rosalind recuou com um grito preso em sua garganta. Baratas. Dúzias delas, pretas, enormes, nojentas, rastejando sobre tecido que tinha sido branco uma vez, mas que agora estava coberto de lama, rasgado em vários lugares, fedendo como se tivesse sido arrastado pelos estábulos. Elas jorraram da caixa em ondas, derramando-se sobre a cama para o chão. Rosalind tropeçou para trás tão rápido que bateu suas costas contra a parede. Repulsa. Horror. Mas mais do que isso, humilhação tão profunda que queimava como ácido. Foi então que ela viu a nota presa ao tecido imundo com uma agulha dourada, a caligrafia perfeita de Catherine, zombando dela em tinta preta. Eu encontrei um vestido adequado para você usar no baile, sua criada imunda. E por baixo, em letras menores, mais sinistras, eu sei seu pequeno segredo. Algo estalou dentro de Rosalind. As lágrimas vieram primeiro, quentes, furiosas, transbordando antes que ela pudesse pará-las. Anos engolindo humilhações silenciosas, abaixando sua cabeça, sufocando insultos, aceitando tudo isso porque ela não tinha escolha. E Catherine sabia. Ela sabia quem ela era, sabia que ela estava escondendo. E em vez de simplesmente entregá-la a Gideon, ela escolheu torturá-la primeiro. Ela escolheu provar que ela podia destruí-la de todas as maneiras possíveis antes de desferir o golpe final. As mãos de Rosalind cerraram-se em punhos tão apertados que suas unhas cortaram suas palmas. O choro transformou-se em soluços. Os soluços transformaram-se em algo mais escuro, mais afiado. Raiva, raiva pura, destilada, construída ao longo de anos de silêncio forçado. Se você já sabe, ela disse em voz alta para o quarto vazio, as palavras raspando entre dentes cerrados. Então eu vou terminar de arruinar tudo. Ela limpou suas lágrimas com as costas da mão, deixando rastros sujos em seu rosto. Não importava. Nada disso importava mais. Se Catherine ia expô-la de qualquer maneira, se tudo estava prestes a colapsar, então isso colapsaria nos termos de Rosalind. Eu vou ao baile. A decisão veio com uma clareza cortante, não como uma criada, não escondida nas sombras, observando de longe enquanto Catherine dançava com o rei. Ela iria como a princesa que ela era, como a mulher que tinha sido roubada de tudo. Ainda assim tinha muito orgulho para morrer de joelhos. Ela ajoelhou-se e arrastou a mala de debaixo da cama. A única coisa que ela tinha trazido de sua vida anterior e tinha escondido ali por 5 anos, nunca ousando abri-la por medo de que as memórias a destruíssem. Mas agora ela precisava daquelas memórias. Ela precisava daquela força. Suas mãos tremeram enquanto ela destrancava os fechos enferrujados. A tampa abriu com um ranger, e ali estava, o vestido. Rosalind puxou o tecido cuidadosamente, sentindo seu peso entre seus dedos. Azul, tão azul que parecia como se tivesse sido feito do próprio céu noturno. O corpete era estruturado, bordado com um fio dourado em padrões delicados. Flores, videiras, símbolos antigos de sua linhagem. A saia era cheia, encamadas em painéis que pareciam flutuar, cada um decorado com mais bordados que capturavam a luz da vela como constelações. Sua mãe tinha dado a ela aquele vestido em seu último aniversário antes de morrer. Ela o tinha feito especialmente para Rosalind,
dizendo que era para um futuro baile, uma celebração importante. Quando a hora chegar, a rainha tinha dito, beijando a testa de sua filha: "Você usará isso e todos verão a mulher incrível que você se tornou." Rosalind apertou o tecido contra seu peito, uma nova onda de lágrimas ameaçando subir. Mas não eram lágrimas de luto agora. Eram lágrimas de feroz resolução. "É hora, mãe. Eles vão me ver." Ela pegou os sapatos também, delicados em um tom de azul que combinava com o vestido, bordados com flores douradas tão finas que pareciam pintadas. E por último, o colar, a esmeralda de sua avó, pesado, do tamanho de uma avelã, pendurado em uma corrente de ouro velho. Ele tinha pertencido à rainha antes da mãe de Rosalind e à rainha antes dela. Gerações de mulheres fortes que tinham governado com sabedoria. Rosalind fechou seus dedos em torno da pedra, sentindo seu peso frio em sua palma. Quase tudo que ela tinha possuído uma vez estava ido. As outras joias vendidas por comida e passagem, moedas trocadas por abrigo, pertences dados a Sarah para que sua amiga pudesse recomeçar. Ela tinha mantido apenas aquelas 3 coisas, porque ela não podia suportar abandoná-las, porque elas eram tudo o que restava de quem ela verdadeiramente era. E esta noite ela usaria todas elas. Ela rasgou o vestido de criada simples com movimentos rudes e o jogou no chão. Anos fingindo ser alguém que ela não era. Suficiente. Colocar o vestido parecia um ritual. O corpete a segurava como uma segunda pele, os laços nas costas precisando ser apertados com esforço. Normalmente ela teria tido uma dama para ajudá-la, mas Rosalind tinha aprendido a se virar sozinha. A saia caiu ao redor de suas pernas como água, seu peso reconfortante, lembrando-a de quem ela costumava ser. Ela calçou os sapatos, prendeu o colar em volta de sua garganta, a esmeralda repousando diretamente sobre seu coração. Então ela foi ao pequeno espelho rachado na parede, o único que ela possuía. A mulher olhando de volta para ela era uma estranha, mas uma princesa. O vestido moldou cada curva que os trapos da criada tinham escondido. O azul profundo fez seus olhos verdes brilharem como pedras preciosas. E seu cabelo. Seu cabelo. Rosalind o soltou do coque apertado que ela sempre usava, permitindo que as ondas caíssem livremente sobre seus ombros e costas. Ela não se reconheceu, e ao mesmo tempo, ela se reconheceu perfeitamente. Esta sou eu. Esta sempre fui eu. Ela ouviu música começando a tocar na distância. O baile tinha começado. Rosalind respirou fundo, suas mãos ainda tremendo, mas não mais com medo. Com adrenalina, com raiva transformada em algo mais forte, coragem, ela deixou o quarto e começou a descer os corredores de serviço. Servos passando por ela pararam, com os olhos arregalados, curvando-se automaticamente, não entendendo quem era aquela mulher nobre, emergindo das profundezas do castelo. Rosalind não olhou para nenhum deles. Ela manteve seu queixo levantado, seus ombros retos, cada passo medido. Como uma princesa, não como uma rainha. Ela subiu as escadas que levavam ao andar principal, cruzou o corredor que se abria para a varanda superior do grande salão e parou diante das portas duplas de carvalho que se abriam para a escadaria central. Do outro lado, ela podia ouvir vozes, risos, música, o baile em pleno andamento. Sua última chance de voltar, de retornar ao seu quarto, tirar o vestido, tornar-se invisível novamente. Mas Catherine sabia. E se Rosalind voltasse agora, ela seria destruída de qualquer maneira. Só que desta vez em silêncio, sem dignidade, sem escolha. Não. Ela colocou suas mãos nas portas e empurrou. Hansel estava de pé na beira da pista de dança, fingindo ouvir algo que Lord Blackwood estava dizendo sobre colheitas e impostos, quando o salão inteiro pareceu murmurar de uma vez. Foi sutil no início, algumas cabeças virando, alguns sussurros. Então se espalhou como ondas, pessoas parando no meio da conversa, no meio do passo,
todos olhando da mesma maneira em direção à escadaria central. Hansel virou, seguindo o olhar coletivo, e seu mundo parou completamente. Uma mulher estava descendo as escadas. Não, não apenas uma mulher. Uma aparição. Algo tão deslumbrante que parecia impossível ser real. O vestido azul escuro flutuava ao redor dela como água da meia-noite. Bordados dourados capturando a luz da vela e transformando-a em algo luminoso, enfeitiçante. Cada passo era pura graça, medido como se ela tivesse nascido para aquela escadaria, para aquele momento. Mas foi o rosto dela que roubou todo o ar dos pulmões de Hansel. Bonita. Tão bonita que doía olhar. Cabelos loiros dourados caíam em ondas sobre os ombros nus, emoldurando um rosto com linhas delicadas e força inconfundível. Olhos verdes. Mesmo daquela distância, ele podia ver que eram verdes, varrendo o quarto com uma mistura de desafio e vulnerabilidade. E quando aqueles olhos encontraram os dele através da multidão, Hansel sentiu isso como um relâmpago partindo seu peito, como fogo correndo por suas veias, como se o universo inteiro tivesse sido rearranjado em um único segundo. Seu lobo surgiu acordado com um rugido que ecoou por cada fibra de seu ser. Companheira, a palavra detonou em sua mente com absoluta certeza primordial, inabalável. Ela. É ela. Sempre foi ela. O cheiro, aquele aroma que o tinha assombrado por anos, aparecendo e desaparecendo como um fantasma, era agora tão forte, tão claro. Hansel não podia entender como ele nunca a tinha encontrado antes. Jasmim selvagem misturado com algo mais profundo, mais velho, o sangue de uma linhagem poderosa. Como eu perdi isso? Como eu nunca a vi? Mas mesmo enquanto a pergunta se formava, parte dele já sabia a resposta. Ela tinha estado escondendo, deliberadamente, escorregando para longe toda vez que ele chegava perto. Não esta noite. Esta noite ela estava descendo aquela escadaria como se ela fosse dona do castelo, como se todos ali devessem se curvar. E Hansel percebeu com um sobressalto que fez seu coração disparar ainda mais que ele queria se curvar. Ele queria cair de joelhos diante dela e jurar que passaria o resto de sua vida protegendo-a, adorando-a, tornando-se digno dela. Mas quem é ela? O salão inteiro estava em silêncio agora, todos observando. Ninguém sabia quem ela era. Nenhum nobre a reconheceu. Nenhuma família a reivindicou como sua. Catherine estava perto da escadaria e Hansel viu o momento em que sua expressão mudou. Surpresa, então raiva, então algo que parecia quase medo. Mas ele não se importava com Catherine. Ele não podia se importar com nada além da mulher alcançando o último degrau, colocando seu pé no mármore com uma graça que roubou a respiração de qualquer um que estivesse observando. Hansel moveu-se sem pensar. Ele cruzou o salão, a multidão abrindo caminho automaticamente para ele. Seus olhos nunca saíram dos dela. E ele poderia ter jurado que viu o mesmo reconhecimento naquelas profundezas verdes, a mesma certeza, a mesma inevitabilidade. Ele parou na frente dela, perto o suficiente para sentir o calor de sua pele, para ver as minúsculas faíscas douradas em seus olhos verdes, para ouvir sua respiração acelerada. Quem é você? As palavras saíram mais rudes do que ele pretendia. Ela levantou seu queixo e, embora o medo estivesse claramente nadando em seus olhos, havia algo desafiador no gesto. Rosie, sua voz suave mas firme, familiar de uma maneira que não tinha direito de ser. Rosie, ele repetiu, saboreando o nome. Rosie de onde? Que família? Apenas Rosie. Isso não é uma resposta. Algo cruzou seu rosto. Dor talvez ou medo. Mas quando ela falou, sua voz estava calma. É a única que eu tenho. Ao redor deles, sussurros explodiram em vida. Quem era ela? De onde ela tinha vindo? Por que ninguém a conhecia? Como ela ousava se apresentar sem família, sem linhagem? Mas Hansel não se importava com os sussurros. Ele não podia se importar com nada além da mulher na frente dele,
e da certeza inchando em seu peito. Você é um mistério, ele disse suavemente, aproximando-se. Os olhos dela brilharam. Eu tenho que ser. Antes que ele pudesse perguntar o que aquilo significava, um dos anciãos apareceu ao lado dele, com o rosto severo. Sua Majestade, os convidados estão esperando. Há outras senhoras que depois... Hansel não tirou seus olhos dela. Mas Sua Majestade... Eu disse depois. O ancião recuou, claramente descontente. Hansel já estava estendendo sua mão para Rose, palma aberta, esperando. Dance comigo. Não era um pedido, mas não era uma ordem também. Era algo entre. Um convite aguardado com o destino. Então, lentamente, ela colocou sua mão na dele. O contato foi elétrico, literalmente. Uma faísca de energia pura disparou do lugar onde suas peles se encontraram, correu pelo braço de Hansel e explodiu em seu peito. Ele viu os olhos dela se arregalarem. Ela sentiu isso também. Ele a levou para o centro da pista de dança, ciente de cada olhar fixo neles. A música começou novamente, uma valsa perfeita. Ele colocou sua mão na cintura dela e ela colocou a dela em seu ombro. E então eles estavam se movendo, girando lentamente pelo salão, enquanto o resto do mundo caía para longe. Você sente isso? Ele perguntou baixinho apenas para os ouvidos dela. Sentir o quê? Isso? Ele apertou sua mão ligeiramente na cintura dela. Esta conexão, como se tudo finalmente fizesse sentido. Ele viu a garganta dela subir e descer enquanto ela engoliu. Eu não sei do que você está falando. Mentiroso. A palavra saiu gentil, quase carinhosa, e ele viu o menor indício de um sorriso tocar a boca dela antes que ele sumisse. Eles dançaram em silêncio por algumas medidas, e Hansel usou o tempo para memorizá-la. Cada detalhe, a maneira como seus cílios projetavam sombras em suas bochechas, a curva delicada de sua garganta, a enorme esmeralda repousando sobre seu coração, uma joia valendo mais do que reinos inteiros. Quem é você realmente? Como se ela pudesse ler sua mente, Rosalind desviou o olhar, fixando seu olhar em algum lugar sobre o ombro dele. Eu não deveria estar aqui, ela murmurou. Onde você deveria estar, então? Em qualquer lugar, mas aqui com qualquer um. Mas ela parou, mordendo seu lábio. Qualquer um, mas eu? Ela finalmente olhou de volta para ele, e a dor naqueles olhos verdes quase o fez parar de dançar. Especialmente não com você. Por quê? Porque isso é impossível. A voz dela rachou na última palavra. Tudo sobre isso é impossível. Hansel a puxou uma fração mais perto, quebrando toda a distância apropriada, incapaz de se importar. Deixe-me decidir o que é possível. Sua voz saiu mais intensa do que ele pretendia. Eu passei anos procurando, anos sentindo como se algo estivesse faltando, como se alguém estivesse faltando. E agora você está aqui e eu... Ele parou de tentar encontrar palavras para o que ele sentia. Como ele poderia descrever algo tão vasto, tão fundamental? Eu tenho certeza, ele disse por fim. Cada palavra carregada com verdade absoluta. Eu tenho certeza que você é quem eu estive procurando. Eu tenho certeza que você é minha aluna. Choque brilhou em seu rosto, então pânico. Não. Saiu como um sussurro desesperado. Eu não posso. Por que não? Porque você não me conhece. Você não sabe quem eu sou, de onde eu venho, o que eu então me diga. Ele segurou o queixo dela gentilmente, forçando-a a encontrar o olhar dele. Me diga quem você é. Por um segundo, Hansel viu que ela quase cedeu. Quase contou a ele. Mas então algo fechou em seus olhos como uma porta batendo, e ela deu um passo para trás. Eu tenho que ir. O quê? Não, espere. Eu sinto muito. A voz dela tremeu. Eu sinto muito, mas eu tenho que ir agora. E então, antes que ele pudesse reagir, antes que ele pudesse pegá-la, Rosalind soltou a mão dele e correu. Ela cruzou o salão em passos rápidos, o vestido azul fluindo atrás dela como água. Ela voou a escada acima com uma velocidade que desafiava aqueles sapatos delicados e desapareceu pelas portas duplas. Hansel ficou no meio da pista de dança, o salão inteiro observando,
seu coração batendo tão forte que doía. Então ele se moveu. Ele correu atrás dela, ignorando os anciãos chamando. Rafael chamando a todos. Ele subiu as escadas 2 degraus de cada vez, arrombou as portas, olhou descontroladamente pelos 2 lados do corredor. Vazio. Como ela tinha desaparecido tão rápido? Rosie! Ele gritou, sua voz ecoando na pedra. Rosie, espere! Nada. Ele disparou pelo corredor, verificando cada porta, cada passagem. Mas era como se ela tivesse se dissolvido no ar. Ele retornou ao salão, sem fôlego, e encontrou Rafael esperando. Sua Majestade, quem era aquela mulher? Eu não sei. A resposta saiu bruta, frustrada, desesperada. Mas eu preciso descobrir. Reúna os guardas. Eu quero todos procurando por ela agora. Procurando onde? Nós nem sequer sabemos quem ela é. Rosie! Hansel agarrou o braço de Rafael. Ela disse que o nome dela é Rosie. Eu preciso encontrá-la. Você entende? Eu preciso. Rafael assentiu, ouvindo a urgência na voz do rei, e apressou-se para dar ordens. Hansel virou de volta para o salão, escaneando cada rosto, cada figura. Ele tinha que perguntar. Alguém tinha que saber quem ela era. Foi então que ele viu Catherine. A loira estava encostada em um pilar, braços cruzados, um sorriso estranho nos lábios. Não era o sorriso encantador que ela tinha usado nos últimos dias. Era mais afiado, mais cruel. Hansel caminhou até ela. Lady Catherine, você conhece aquela mulher, Rosie? O sorriso de Catherine se alargou. Eu, sim, Sua Majestade. Então me diga quem ela é. Oh, mas onde estaria a diversão nisso? Catherine inclinou a cabeça. Deixe-me apenas dizer, ela está cheia de segredos. E talvez ela não seja quem você pensa que ela é. O que isso significa? Significa, Catherine se aproximou, abaixando sua voz, que você deveria ter cuidado. Nem tudo que brilha é ouro, Sua Majestade. Às vezes é apenas uma criada em roupas roubadas. Antes que Hansel pudesse responder, antes que ele pudesse exigir uma resposta clara, Catherine se afastou com passos graciosos, deixando-o com mais perguntas do que respostas. Uma criada, roupas roubadas. Mas aquele vestido valia uma fortuna. Aquela esmeralda era de sangue antigo, linhagem antiga. E a maneira como ela se movia, a maneira como ela falava. Não, ela não era apenas uma criada. Impossível. Rosalind não parou de correr até que ela estava de volta em seu quarto, a porta trancada, suas costas pressionadas contra a madeira, enquanto ela lutava por ar. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza que ele racharia suas costelas. Suas mãos estavam tremendo. Seu corpo inteiro estava tremendo. O que eu fiz? O que eu fiz? Ela tinha visto o reconhecimento nos olhos dele. Ela tinha ouvido as palavras que ela nunca deveria ter ouvido. Eu tenho certeza que você é minha aluna. Porque ele estava certo. Tragicamente certo. Mas isso não mudava nada. Ele era rei de um reino que considerava o dela seu inimigo. Ela era uma fugitiva, uma mentirosa. A princesa que supostamente estava ameaçando este mesmo castelo. Se ele descobrisse, ela tinha que sair. Agora, antes que Catherine lhe contasse, antes que tudo colapsasse, ela tirou o vestido com mãos trêmulas, dobrou-o de volta na mala com os sapatos. O colar, ela hesitou sobre. Parecia sua última conexão com sua mãe, com quem ela verdadeiramente era. Mas ela o guardou também. Ela precisava viajar leve. Ela colocou as roupas de criada de volta, trancou a mala, enfiou-a debaixo da cama. Ela levou apenas uma pequena bolsa com algumas moedas que ela tinha economizado ao longo dos anos. E então, no meio da noite, enquanto o baile ainda rugia e o castelo estava distraído, Rosalind escorregou para fora pela porta de serviço que ela conhecia tão bem. Pelos jardins, ao longo das paredes, pela passagem que ela tinha descoberto anos atrás. Para longe, em qualquer lugar que não fosse aqui. Mas ela não tinha ideia que a armadilha já estava armada e que Catherine tinha enviado mensageiros horas antes. Gideon estava esperando.
Capítulo 3. A floresta estava muito escura. Rosalind tropeçou em outra rota, suas mãos raspando contra a casca áspera de uma árvore, enquanto ela tentava recuperar seu equilíbrio. Seus pulmões ardiam, suas pernas doíam, mas ela não podia parar. Ela não podia. Ela tinha estado andando por horas. A lua mal podia romper o dossel espesso, projetando sombras distorcidas que pareciam se mover para segui-la. Continue andando. Apenas continue andando. Mas onde? Onde ela podia ir que Gideon não a encontraria? Que Catherine não revelaria sua localização? A imagem do rei surgiu em sua mente sem permissão. Aqueles olhos dourados fixos nela, a mão quente segurando a dela, a voz baixa dizendo com tanta certeza: "Eu tenho certeza que você é minha Luna." Rosalind cerrou os punhos, forçando as lágrimas de volta. Mas doía. Aquela conexão além da lógica, aquele reconhecimento primordial, gritando que ele era dela. Mas ficar destruiria tudo. Exporia quem ela realmente era. Um galho estalou atrás dela. Rosalind congelou, seu coração batendo forte. Ela virou lentamente, olhos forçando-se na escuridão. Nada, apenas sombras e silêncio. Você está imaginando coisas. Continue andando. Ela deu mais alguns passos, mas a sensação de estar sendo observada não ia embora. Ela cresceu, intensificou como uma coceira sob sua pele. Outro som, mais perto agora. "Quem está aí?" ela chamou, odiando como sua voz tremia. Silêncio. E então, de repente, eles surgiram. Homens, 6 deles, rostos escondidos sob capuzes, movendo-se entre as árvores como fantasmas cercando-a. Rosalind recuou, o pânico explodindo em seu peito. "Fiquem para trás." Mas eles continuaram se aproximando, formando um círculo apertado. E então um deles falou, sua voz áspera, familiar de uma maneira que fez seu sangue gelar. A princesa finalmente decidiu sair do esconderijo. "Não." O homem abaixou seu capuz, revelando um rosto que ela reconheceria em qualquer lugar. "Rodri, capitão da guarda pessoal de Gideon." "Como?" Rosalind tentou, mas sua voz falhou. "Você realmente pensou que podia se esconder para sempre?" Roderick sorriu, o tipo de sorriso que nunca alcançava seus olhos. Lady Catherine foi muito prestativa. "Ela nos disse exatamente quando você sairia, onde você estaria, tudo o que precisávamos." Catherine tinha sido planejado desde o início. Rosalind virou para correr, mas eles eram mais rápidos. Mãos a agarraram pelos braços, os ombros, puxando-a para trás com força brutal. Ela lutou, chutou, tentou gritar, mas uma mão apertou sobre sua boca, sufocando o som. "Silêncio, princesa." Rodri sibilou em seu ouvido. "Ou isso vai ficar muito mais feio." Eles amarraram suas mãos atrás das costas com corda grossa que mordia sua pele. Então seus tornozelos, limitando-a a passos curtos e arrastados, e quando ela tentou gritar novamente, eles enfiaram um pano em sua boca, amordaçando-a. Terror. Puro terror absoluto. "O mestre ficará satisfeito", Rodri disse, arrastando Rosalind pelo braço. Muito satisfeito. Gideon, apenas ouvir o nome fez algo dentro dela se contorcer de medo. Eles marcharam por horas. Rodri e seus homens arrastando Rosalind sempre que ela tropeçava. Enquanto deixando parar ou descansar, a floresta gradualmente rareava, abrindo-se em clareiras que ela não reconhecia. Eles estavam indo para a fronteira, para fora do reino de Hansel, para Gideon. Rosalind tentou pensar em uma maneira de escapar, mas com suas mãos amarradas, seus pés mancos e 6 homens-lobo treinados ao redor dela, não havia chance nenhuma. Quando o sol começou a nascer, eles pararam em uma pequena clareira. Roderick a empurrou para o chão e ela caiu de joelhos na grama molhada. "Nós vamos descansar aqui", ele anunciou aos outros. "Mas fiquem alertas, nós não queremos surpresas." Rosalind ficou onde ela tinha caído, seu corpo doendo, sua mente correndo. Ela tinha que pensar.
Ela tinha que encontrar uma saída. Hansel não tinha dormido. Rosie tinha desaparecido do baile. Ele passou as horas procurando, questionando, virando cada canto do castelo e dos terrenos além dele. E nada. Era como se ela tivesse se dissolvido no ar. Sua Majestade, Rafael entrou na sala do trono onde Hansel estava diante do enorme mapa cobrindo a parede oeste. A guarda procurou todas as aldeias próximas. Ninguém tem visto uma mulher correspondendo à descrição. As mãos de Hansel cerraram-se. Continue procurando. Amplie o perímetro. Sua Majestade, com respeito, nós nem sequer sabemos o nome completo dela. Nós não sabemos de onde ela veio. Como podemos encontrá-la? Sua voz saiu mais dura do que ele pretendia. Não importa quanto tempo leve, encontre-a. Rafael curvou-se e saiu. Hansel virou de volta para o mapa, mas as linhas borraram diante de seus olhos, com seu lobo uivando constantemente, arranhando sob sua pele, exigindo que ele corresse para procurá-la. Mas procurar onde? Ele tinha questionado todos no baile. Ninguém a conhecia. Ninguém sabia de onde ela tinha vindo. Alguns nem sequer a tinham visto claramente, muito absortos em suas próprias conversas e danças. Exceto Catherine. Catherine claramente sabia algo. Mas quando Hansel a pressionou, ela apenas usou aquele sorriso enigmático e disse que não era lugar dela revelar segredos de outro. Mentiroso. Ela sabe exatamente quem é Rosie. Mas nem ameaças veladas fizeram Catherine falar, e Hansel não podia aprisioná-la sem causa. Não quando o pai dela era um nobre poderoso. Não quando isso desencadearia problemas diplomáticos que ele não precisava agora. Seu lobo rosnou, inquieto, mais do que inquieto, agitado de uma maneira que Hansel nunca tinha sentido antes. Como se ele soubesse algo que ele não sabia. Como se ele sentisse algo além dos sentidos humanos comuns. Hansel retornou à janela, olhando para a floresta se estendendo além das muralhas do castelo. Onde você está? Como se uma resposta, seu lobo surgiu novamente. Mais forte desta vez. Uma puxada em seu peito, uma direção clara. Norte. Ela está para o norte. Hansel não sabia como ele sabia, mas ele sabia com uma certeza absoluta que desafiava explicação. Ele estava prestes a chamar Rafael de volta quando ele sentiu uma presença em sua mente. Não seus próprios pensamentos, mas algo externo. Pressionando, pedindo entrada, o elo mental da guarda. Hansel abriu o canal mental que ele compartilhava com seus lobos. O vínculo sagrado que permitia a comunicação instantânea através da distância. Todos os alfas possuíam algum nível desta habilidade, mas Hansel a tinha desenvolvido ao ponto onde ele podia se conectar com sua guarda inteira de uma vez. A voz mental de Garrett, um de seus guardas mais experientes, soou claramente. Sua Majestade, Garrett, o que é? Eu estou patrulhando a fronteira norte. E Sua Majestade, eu cheiro algo. Linhagem antiga poderosa. O coração de Hansel disparou. Onde? Cerca de 3 léguas além da floresta do norte. Mas Sua Majestade, há mais. O cheiro está acompanhado. Outros lobos não nossos. Rosie Hansel não precisava de confirmação. Ele sabia disso em cada célula de seu corpo. Quantos? 6. Bem armados, movendo-se em direção à fronteira leste, tentando deixar o reino, levando-a embora. Hansel abriu o canal mental para sua guarda inteira, os 20 lobos de elite jurados para protegê-lo e ao reino. Suas vozes responderam instantaneamente, presenças em camadas entrando. Sua Majestade, reúnam-se no portão norte. Agora nós temos uma missão. Ele não esperou por respostas. Ele sabia que eles obedeceriam. Ele desceu as escadas, cruzou o pátio, alcançou o portão norte enquanto sua guarda começava a se reunir. 20 lobos em forma humana, todos olhando para ele com foco absoluto. Prontos, sempre prontos. Garrett pegou um cheiro na floresta do norte. Hansel explicou rapidamente. Sangue antigo com homens armados.
Nós vamos investigar. E se for quem eu acho que é, nós vamos trazê-la de volta. E os homens, Sua Majestade? Perguntou Thomas, outro guarda veterano. Isso depende de suas intenções. Os olhos de Hansel brilharam dourado por um breve momento. Mas se eles estão fazendo o que eu acho que estão, não haverá misericórdia. Acenos de compreensão. Sua guarda entendeu. Hansel fechou os olhos, abrindo o elo mental completamente. Ele sentiu cada um de seus lobos se conectar. Titi, presenças distintas unidas e tecidas com a dele em uma rede invisível poderosa. Garrett, ele chamou mentalmente. Mantenha a trilha. Nós estamos chegando até você. Sim, Sua Majestade. Eu estou rastreando-os. Eles pararam em uma clareira. Parece que eles estão descansando. Bom, me dê sua posição. Garrett compartilhou a imagem mental. Anos de prática tinham tornado isso possível. Hansel podia ver através dos olhos de Garrett, a clareira, as árvores, o layout aproximado. Hansel conhecia aquele lugar. Ele sabia exatamente como alcançá-lo. Mova-se, ele ordenou em voz alta. E então ele correu. Ele passou pelos portões, sua guarda bem atrás dele. No momento que eles alcançaram a cobertura das árvores, Hansel parou apenas tempo suficiente para tirar suas botas, então sua camisa, então suas calças. Ao redor dele, os outros fizeram o mesmo, e então juntos eles se transformaram. A mudança veio tão naturalmente quanto respirar. Ossos se rearranjando, músculos expandindo, pelo irrompendo. Em segundos, o homem sumiu e o lobo emergiu. Enorme, preto como a noite, olhos dourados brilhando com poder e propósito. Os outros se transformaram em rápida sucessão. Lobos de diferentes tamanhos e cores, todos poderosos, todos letais, a guarda de elite do rei. Hansel levantou sua cabeça e uivou. Um som que rolou pela floresta, anunciando uma caçada, anunciando perigo para qualquer um que estivesse em seu caminho. E então eles correram em forma de lobo. Eles eram mais rápidos que qualquer cavalo, mais silenciosos que qualquer caçador. Eles cortaram a floresta como sombras, saltando troncos caídos, desviando de árvores com precisão impecável. E através do elo mental, eles mantiveram comunicação constante. Garrett, você ainda os tem? Sim, Sua Majestade. Nenhum movimento ainda. 6 homens confirmados e uma mulher amarrada. Raiva. Raiva tão pura e violenta que fez o lobo de Hansel rosnar alto o suficiente para os outros ouvirem. Distância menos de 1 légua agora. Venha do oeste. Melhor cobertura. Hansel ajustou o curso, os outros seguindo perfeitamente. Através do elo, ele podia sentir cada um deles. Suas posições, suas emoções, sua prontidão para a batalha. Era mais do que comunicação, era unidade absoluta. 21 lobos movendo-se como um único organismo, pensando como uma mente. Thomas, leve 5 para o flanco leste. Nós nos aproximamos de ambos os lados. Sim, Sua Majestade. Ele sentiu Thomas e outros 5 se separarem, suas presenças mentais deslizando para a posição atribuída. Roderick, outro guarda, chamou 3 para o sul. Corte qualquer rota de fuga. Entendido. Mais lobos se separando, assumindo posições. E através de tudo isso, Hansel permaneceu ciente de cada um deles, coordenando, ajustando. Sua Majestade, a voz mental de Garrett carregava urgência. Eles estão se movendo, preparando-se para partir. Quanto tempo nós temos? Minutos, talvez menos, mais rápido. Todos vocês agora. Sua velocidade já impossível aumentou. Árvores se borravam ao redor deles. O vento gritava em seus ouvidos. Em posição, Thomas relatou. Eu tenho olhos na clareira. Espere meu sinal. Ninguém ataca até que eu dê a ordem. Sim, Sua Majestade. Hansel diminuiu a velocidade enquanto a clareira se abria à frente. Ele parou na beira da linha das árvores,
seu corpo maciço escondido na sombra. Ao redor da clareira, ele sentiu seus outros lobos se posicionarem invisíveis, silenciosos, mortais. Então ele olhou para o centro e a viu. Mesmo à distância, mesmo com cabelos loiros dourados, roupas simples emaranhadas e um rosto sujo, ele a reconheceria em qualquer lugar. Rose de joelhos na grama, mãos amarradas atrás das costas, um pano amordaçando sua boca, e o homem ao lado dela, alto, careca, uma cicatriz cortando seu rosto, segurava uma corda amarrada às suas amarras, como se ela fosse um animal. Cada pelo no corpo de Hansel se arrepiou. Um rosnado baixo e letal vibrou em seu peito. Sua Majestade, Thomas perguntou mentalmente. Ordens! Hansel observou por mais alguns segundos. Contou os homens. 6, como Garrett tinha dito. Perigosos, mas nada que 21 lobos não pudessem lidar. E então ele viu um deles, o cicatrizado, puxar Rose para os pés. Ela cambaleou, quase caindo, e ele puxou a corda forte o suficiente para fazê-la fazer uma careta de dor. Algo dentro de Hansel se estilhaçou. Ataquem! O comando ondulou instantaneamente através do elo mental. E então, de todas as direções de uma vez, 21 lobos explodiram para fora da floresta. Capítulo 4. Tudo aconteceu em segundos. Um momento, a clareira estava quieta, os guardas de Gideon se preparando para partir. No próximo, lobos explodiram da floresta de todas as direções. Rosalind viu o pânico brilhar no rosto de Rodri antes que ele pudesse sequer latir uma ordem. Os outros guardas mal tiveram tempo de largar o que estavam segurando antes que a primeira onda os atingisse. E então eles também se transformaram. 6 homens se tornaram 6 lobos em segundos. Marrom, cinza, um malhado. Guardas grandes, musculosos, letais, treinados pessoalmente por Gideon. Mas não importava. Os lobos atacantes estavam em um nível inteiramente diferente. Rosalind observou, congelada enquanto a guarda de Hansel se movia com precisão cirúrgica. Não era apenas força bruta. Era estratégia impecável, coordenação absoluta, como se cada lobo soubesse exatamente onde o próximo estaria antes mesmo do movimento acontecer. Um lobo cinza pálido, provavelmente Thomas, agarrou a garganta de um dos guardas de Gideon e o esmagou contra uma árvore com força suficiente para rachar o tronco. O guarda caiu, inconsciente, antes mesmo de atingir o chão. Outro lobo da guarda real, este marrom dourado, evitou um ataque com velocidade que parecia impossível e contra-atacou, mandíbulas se fechando no ombro do oponente. O guarda de Gideon uivou de dor, tentando se soltar, mas outro lobo real já estava sobre ele, prendendo-o. Era um massacre, não uma batalha. Em menos de 3 minutos, todos os 6 guardas de Gideon estavam no chão. Alguns inconscientes, outros muito feridos para continuar lutando. Todos eles completamente derrotados. E então Rosalind o viu. No centro de tudo, comandando com uma presença que roubava o ar de toda a clareira, estava o maior lobo que ela já tinha visto em sua vida. Preto como a noite mais escura, enorme, tão grande que fazia os outros lobos parecerem filhotes. Olhos dourados brilhando com inteligência feroz e poder absoluto. Hansel. O lobo caminhou em direção a ela em passos poderosos e medidos. Ele parou a poucos metros de distância. Aqueles olhos dourados fixos nela com uma intensidade que arrancou todo o ar de seus pulmões. E então, antes que ela pudesse fazer qualquer coisa, outro som cortou o ar. Risada, fria, cruel, familiar. Que comovente. O próprio Rei Alfa veio resgatar sua donzela. Rosalind sentiu seu sangue gelar. Não. Gideon saiu das árvores no lado oposto da clareira, usando vestes que flutuavam ao redor dele como fumaça. Seu rosto, o rosto que ela não via há 5 anos, aquele que assombrava seus pesadelos. E em suas mãos, ele segurava algo que cintilava com luz azulada. Acônito. Rosalind o reconheceu instantaneamente.
A planta que era um veneno mortal para lobos. Gideon tinha passado anos estudando todas as maneiras de matar ou enfraquecer lobisomens, e agora ele segurava o suficiente para derrubar uma alcateia inteira. Os lobos da guarda real também sentiram o perigo. Eles recuaram, rosnando, posicionando-se entre Gideon e seu rei, mas Gideon apenas sorriu. Você pensou que seria tão fácil? Ele levantou a mão e o acônito brilhou mais forte. Eu estudei lobos por décadas. Eu sei exatamente como destruí-los. E então ele o jogou. Ele não jogou o acônito físico. Ele jogou uma nuvem de pólen encantado extraído dele. A substância azul explodiu no ar como fumaça, espalhando-se rapidamente, engolindo cada lobo de uma vez. O efeito foi instantâneo. Rosalind observou os lobos cambalearem. Alguns caíram de joelhos. Outros tremeram violentamente, lutando contra o veneno correndo por suas veias. E Gideon riu. Patéticos. Todos vocês, pensando que a força bruta vence a magia antiga. Ele caminhou mais para dentro da clareira agora, confiante. Eu estou levando a princesa de volta. Eu estou acorrentando cada um de vocês. E eu estou finalmente indo mostrar a este reino quem realmente detém o poder. Mas algo aconteceu que fez o sorriso de Gideon falhar. O lobo preto, Hansel, não caiu. Ele cambaleou. Sim, Rosalind viu seus músculos tremerem, viu o esforço que levou para ele se manter de pé. A dor do acônito estava claramente o afetando, mas não o suficiente. Hansel deu um passo em direção a Gideon, então outro. Cada movimento era uma luta visível contra o veneno, mas ele continuou avançando. Gideon recuou, o sorriso desaparecendo completamente. Impossível. Eu joguei o suficiente para derrubar 20 lobos. Como você está? Hansel estava rosnando agora. Um som tão profundo que Rosalind sentiu vibrar em seus ossos. E quando ele falou, verdadeiramente falou, sua voz áspera e gutural, ainda perfeitamente compreensível, mesmo em forma de lobo. Cada palavra carregava um poder que fazia o próprio ar tremer. Você nunca ouviu que um lobo fica mais forte quando ele está perto de sua luna? Gideon congelou. Seus olhos se moveram de Hansel para Rosalind, então de volta. Compreensão e horror cruzaram seu rosto. Não, a palavra saiu um sussurro. Ela não pode ser. Acabou, Gideon. Hansel continuou avançando, cada passo mais firme agora, como se a proximidade de Rosalind realmente o estivesse fortalecendo, queimando o veneno. Você perdeu. E então ele atacou tão rápido que Gideon mal teve tempo de levantar as mãos para se defender. O lobo preto o atingiu com a força de uma avalanche, jogando-o no chão. Gideon tentou conjurar algo. Rosalind viu luz começando a florescer em suas palmas. Mas Hansel foi mais rápido. Suas mandíbulas se fecharam em torno do pulso de Gideon, fazendo o mago gritar. A magia desapareceu instantaneamente, e então Hansel o jogou de lado como se ele não pesasse nada. Gideon rolou pelo chão, tentando se levantar, mas Hansel estava sobre ele novamente. Desta vez suas garras rasgaram as vestes, cortando a pele, deixando marcas de sangramento. Pare! Gideon gritou, sua voz finalmente perdendo aquela confiança cruel. Você não pode me matar. Eu sou regente de um reino. Isso começaria uma guerra. Hansel parou, mas não recuou. Ele permaneceu ali, enorme e ameaçador, acima do corpo de Gideon. E então, lentamente, ele começou a se transformar de volta. Rosalind observou, incapaz de desviar o olhar, enquanto o lobo preto encolhia, pelo retraindo, ossos se reformando. Em segundos, onde o lobo tinha estado, o homem estava de pé. Hansel, nu, suando, com arranhões já começando a cicatrizar, ainda assim mais imponente do que nunca. Um dos guardas, o cinza pálido, jogou uma capa sobre os ombros do rei. Hansel a amarrou em sua cintura sem tirar os olhos de Gideon. Você está certo. Eu não vou te matar. Sua voz era calma, mas com um toque de ameaça. Mas você vai desejar que eu tivesse.
Ele gesticulou e 2 guardas, já de volta à forma humana, agarraram Gideon pelos braços e o levantaram. O mago lutou, mas estava muito ferido, muito fraco. Hansel finalmente virou e seus olhos encontraram os de Rosalind. Todo o resto desapareceu. Os guardas, Gideon, a clareira inteira. Havia apenas ele caminhando em direção a ela e seu coração batendo tão forte que doía. Ele caiu de joelhos na frente dela, as mãos indo para as cordas que amarravam seus pulsos. Dedos firmes, surpreendentemente gentis, trabalharam os nós, libertando-a. Então ele removeu a mordaça e a jogou longe com um olhar de desgosto. Rosalind soltou um suspiro profundo, sua mandíbula doendo de estar amordaçada por tanto tempo. Ela tentou falar, mas nenhuma palavra veio. Hansel estudou seu rosto com uma atenção que a fez tremer. Você está ferida? Sua voz era baixa, controlada, mas Rosalind podia ouvir a fúria mal contida por baixo. Não, ela conseguiu finalmente, apenas assustada. Algo suavizou em seus olhos. Você não precisa estar mais. Você está segura agora. Como você me encontrou? Minha guarda pegou seu cheiro. Um pequeno sorriso tocou sua boca. Você tem um cheiro muito distinto. Rosalind baixou o olhar, a vergonha queimando. Ele sabia então. Ele tinha que saber. Por que você não me contou? A pergunta veio suavemente, mas cheia de mágoa. Por que você correu? Lágrimas picaram atrás de seus olhos. Porque você é o inimigo do meu reino. Porque eu sou a princesa Rosalind. Ele terminou por ela. Ela levantou a cabeça bruscamente, encontrando aquele olhar dourado fixo nela. Você sabia? Eu suspeitava. Desde o baile. Hansel passou a mão pelos cabelos úmidos de suor. O vestido, as joias, a maneira como você se movia, o sangue em suas veias. Você não era uma criada. Você nunca foi. E vendo Gideon aqui caçando uma princesa fugitiva, eu juntei as peças. Então você entende. Rosalind sentiu as lágrimas finalmente escorrerem. Você entende por que eu corri? Por que eu não podia ficar? Você considera meu reino o inimigo. As ameaças, as provocações. Tudo é assinado com meu nome. Você nunca me aceitaria. Nunca. Rosalind, ele segurou o rosto dela com ambas as mãos, gentil mas firmemente, fazendo-a olhar para ele. Você é minha companheira, minha Luna, a companheira que a deusa da lua escolheu para mim. Mas mesmo se eu não quisesse, ele continuou, sua voz crescendo mais intensa. Mesmo se eu tentasse lutar contra isso, mesmo se isso fosse contra cada pedaço de lógica e razão, eu nunca te rejeitaria. Eu não posso. Meu lobo não permitiria. Meu coração não permitiria. Meu reino. Todos sabem que Gideon tem tomado decisões em seu nome por anos. Hansel limpou uma lágrima da bochecha dela com o polegar. O conselho sabe. Os anciãos sabem. Metade do continente sabe que aquele mago roubou seu trono e arrastou sua reputação pela lama. Rosalind soluçou, alívio misturando-se com anos de medo enquanto tudo finalmente desmoronava. Eu estava com tanto medo que você me odiasse, que você me expulsasse, que você olhasse para mim. Ele esperou até que ela o fizesse. Desde que eu senti seu cheiro pela primeira vez anos atrás, meu lobo não me deu paz. Ele sabia que você estava perto. Ele sabia que você importava. E quando eu finalmente te vi no baile, sua voz ficou rouca. Meu mundo inteiro fez sentido pela primeira vez. Eu senti isso também, ela admitiu, a voz tremendo. Desde o meu primeiro dia no castelo, é por isso que eu sempre corria quando você chegava perto. Eu tinha medo que você descobrisse tudo. Não fuja novamente. Não era uma ordem, era um apelo. Por favor, não fuja de mim novamente. Rosalind não respondeu com palavras. Em vez disso, ela encurtou a distância e o beijou. Foi diferente do que ela tinha imaginado em todos aqueles anos observando-o de longe. Era melhor, infinitamente melhor. A boca dele era firme, mas gentil, encontrando a dela com uma fome contida que a fez tremer.
As mãos dele deslizaram em seus cabelos, seus cachos dourados caídos soltos e bagunçados, enquanto as dela encontraram os ombros dele, sentindo o músculo tenso sob a pele. O beijo se aprofundou e Rosalind sentiu algo despertar dentro dela. Algo que tinha estado adormecido por toda sua vida, esperando. Seu lobo, aquele que ela nunca tinha conseguido invocar, aquele que ela pensava estar quebrado ou desaparecido, finalmente se mexeu. Quando eles se separaram, ambos sem fôlego, Hansel olhou para ela com admiração. Você sentiu isso, meu lobo? Rosalind tocou seu próprio peito, atordoada. Eu sempre pensei que eu não tinha um, que algo estava errado comigo. Mas ele está aqui, ele sempre esteve, ele estava esperando por mim. Hansel sorriu, aquele sorriso raro que mudou todo o seu rosto, assim como eu estava esperando por você. Um dos guardas pigarreou discretamente. Sua Majestade, o que fazemos com o prisioneiro? Hansel se levantou, puxando Rosalind junto com ele. Ela cambaleou, suas pernas dormentes de estarem amarradas por tanto tempo, mas ele a segurou firme. Juntos eles viraram para onde Gideon estava sendo segurado por 2 guardas. O mago os observou com puro ódio em seus olhos verdes. Ela é uma mentirosa, Gideon cuspiu. Uma fugitiva. Ela abandonou seu reino. Ela não tem direito. Você assassinou a rainha. A voz de Rosalind saiu mais firme do que ela já tinha sentido. Você envenenou minha mãe. Você roubou o trono. Você usou meu nome para ameaças que eu nunca fiz. E você me manteve aprisionada por 5 anos. Prove. Gideon sorriu. Mesmo ferido, mesmo derrotado. Prove qualquer coisa disso. Eu tenho uma testemunha. Rosalind levantou seu queixo. Sara, a criada de minha senhora. Ela ajudou a me manter viva todos aqueles anos. Ela sabe tudo. Uma serva. Gideon riu. Você espera que eles acreditem na palavra de uma serva contra a minha? Não, Hansel falou, sua voz afiada como uma lâmina. Eu espero que eles acreditem nela, apoiada por um rei alfa e pela corte que eu vou convocar. O sorriso de Gideon falhou. Você será julgado publicamente, Hansel continuou. Por assassinato, por usurpação, por todo o crime que você cometeu. E quando você for considerado culpado, e você será, você passará o resto de sua vida miserável nas masmorras mais profundas que eu possuo. Você não tem autoridade sobre mim. Eu sou regente de um reino soberano. Não por muito mais tempo. Rosalind deu um passo à frente, a mão de Hansel firme em torno da dela. Porque eu estou tomando meu trono de volta. Eu estou expondo cada mentira que você contou, e eu estou garantindo que todos saibam quem você realmente é. Gideon olhou para ela com ódio que poderia queimar, mas ele estava derrotado, e ele sabia disso. Levem-no, Hansel ordenou, e certifiquem-se de que ele esteja fortemente guardado. Aquele mago é perigoso mesmo sem suas ervas. Os guardas arrastaram Gideon para longe, seus protestos desvanecendo até desaparecerem completamente. Rosalind soltou um suspiro trêmulo. Tinha acabado. Finalmente acabado. Vamos para casa. Hansel envolveu um braço em torno dela, puxando-a para perto. Você precisa descansar, e nós temos muito a conversar. Casa? Rosalind olhou para ele. Eu não. Meu castelo é seu agora. Ele beijou sua testa. Se você quiser, se você me quiser. A resposta dela veio sem hesitação. Eu quero. A jornada de volta levou horas. Hansel ofereceu-se para carregar Rosalind em forma de lobo. Ela podia cavalgar em suas costas, mas ela recusou. Ela queria andar. Ela queria sentir a terra sob seus pés, o ar livre em seu rosto, a liberdade que tinha sido roubada por tanto tempo. E ela queria estar ao lado dele. Eles andaram de mãos dadas, a guarda ao redor deles formando um anel protetor. Ninguém falava muito, mas o elo mental entre os lobos era constante. Rosalind podia senti-lo. Um zumbido baixo de conexão, embora ela não fizesse parte dele. Ainda não. Quando eles finalmente alcançaram o castelo,
O sol estava começando a se pôr, pintando o céu em laranjas e rosas. Rafael esperou no portão, olhos arregalados quando ele viu Rosalind. Sua Majestade, você a encontrou. Nós sim, Hansel apertou a mão de Rosalind. E eu tenho um anúncio a fazer. Reúnam a corte todos. Agora, Sua Majestade. Mas agora, Rafael. O tom não permitiu argumento. Rafael assentiu e apressou-se para dentro. Rosalind olhou para Hansel. O que você vai fazer? Reivindicá-la como se fosse óbvio na frente de todos para que ninguém possa questionar isso. Para que todos saibam que você é minha aluna, minha rainha, minha companheira. Mas minha reputação, ela será limpa. Eu farei questão disso. Ele virou-se para encará-la totalmente. Rosalind, você passou anos escondendo, anos correndo, anos sem uma voz. Chega! De hoje em diante você não se esconde de ninguém. Lágrimas arderam novamente. Mas desta vez eram de gratidão. Eles entraram no castelo juntos. Servos pararam para olhar, sussurros começando instantaneamente. Mas Rosalind manteve sua cabeça erguida, sua mão firme na de Hansel. No grande salão, a corte já estava começando a se reunir. Nobres, conselheiros, guardas, todos curiosos, todos especulando. E então Catherine entrou. Seus olhos encontraram os de Rosalind e se arregalaram, não em surpresa, em fúria absoluta. Hansel guiou Rosalind até o estrado onde o trono estava. Mas em vez de sentar, ele permaneceu de pé diante de todos, Rosalind ao lado dele. Quando o salão estava cheio, quando o último nobre tinha encontrado seu lugar, Hansel falou: Membros da corte, anciãos, nobres, eu os reuni para fazer um anúncio que mudará este reino. Silêncio absoluto. A mulher ao meu lado é a princesa Rosalind, do reino vizinho. Sussurros irromperam instantaneamente. Rosalind viu rostos chocados, confusos, alguns horrorizados. Silêncio. A voz de Hansel ressoou. Por anos, nós acreditamos que este reino era nosso inimigo, que a princesa Rosalind era responsável por ameaças e provocações, mas nós estávamos errados. Então ele contou a eles tudo sobre Gideon, assassinando a rainha, sobre roubar o trono, sobre aprisionar Rosalind, sobre usar o nome dela para ações que ela nunca aprovou. E hoje, Hansel concluiu, nós capturamos Gideon. Ele será julgado por seus crimes e a princesa Rosalind terá seu reino de volta. Os anciãos trocaram olhares. Aldrich se levantou. Sua Majestade, esta situação é complexa. Se a princesa é do reino que consideramos nosso inimigo, não é mais nosso inimigo. Hansel interveio. Porque de hoje em diante nós seremos um reino. Confusão. Mais sussurros. O que isso significa, Sua Majestade? Hansel virou-se para Rosalind, seus olhos encontrando os dela. E ali diante de todos, ele se ajoelhou. Significa que eu encontrei minha aluna, minha companheira destinada. Sua voz ecoou em um silêncio atordoado. E eu a reivindicarei agora diante de todos vocês. Ele estendeu sua mão, palma para cima. Princesa Rosalind, cada palavra pesada com emoção. Você aceitará ser minha aluna, minha rainha, minha companheira por todos os dias que nos restam? Rosalind sentiu as lágrimas caindo livremente agora. O salão inteiro esperou. Centenas de olhos fixos nela, mas apenas um par de olhos dourados importava. Sim. A palavra saiu clara, firme, preenchendo o salão. Eu aceito. Hansel se levantou e a puxou para seus braços, beijando-a na frente de todos. E desta vez, Rosalind não sentiu vergonha e nem medo. Ela se sentiu finalmente em casa. Quando eles se separaram, o salão irrompeu em sussurros, alguns chocados, outros atordoados, mas alguns aplaudindo. Catherine, Rosalind notou, tinha ido embora. Ela tinha fugido, incapaz de assistir sua derrota final. Os dias que se seguiram foram um redemoinho. Gideon foi julgado publicamente.
Sarah, encontrada vivendo pacificamente em uma aldeia distante, testemunhou. Outros servos que tinham escapado do reino de Rosalind ao longo dos anos se apresentaram também. A culpa de Gideon foi provada além de qualquer dúvida. Ele foi sentenciado à prisão perpétua nas masmorras mais profundas. Ele nunca mais veria a luz do dia. E Rosalind? Rosalind recuperou seu reino. Hansel enviou tropas para restaurar a ordem. Gideon tinha deixado o reino em caos, impostos esmagadores, leis injustas, medo em toda parte. Mas com o mago aprisionado, o povo se levantou contra seus seguidores. Em semanas, a ordem foi restaurada e Rosalind foi aclamada como a verdadeira rainha. O que mais surpreendeu o reino, porém, não foi apenas o retorno da princesa. Foi quem ela realmente era. Os trabalhadores do castelo, aqueles que tinham conhecido Rosie, a criada da cozinha, foram os primeiros a reconhecê-la. E em vez de se sentirem enganados, eles se sentiram honrados. A princesa tinha trabalhado ao lado deles, compartilhado suas refeições, ouvido suas histórias, tratado cada pessoa com respeito e bondade, mesmo quando ela mesma não tinha nada. Nós sempre soubemos que havia algo especial sobre ela. Marta, a cozinheira, disse com lágrimas nos olhos. A maneira como ela tratava a todos, como ela nunca reclamava, como ela sempre ajudava mesmo quando estava exausta. As aldeias ao redor do castelo reagiram da mesma maneira. Rosalind tinha estado nos mercados por anos, conversando com comerciantes, ajudando famílias quando podia, e agora eles aprenderam que a jovem gentil era sua rainha de direito. A devoção foi imediata, genuína, e quando Rosalind oficialmente assumiu o trono de seu reino de nascimento, agora unido com o de Hansel através do vínculo de companheiros, o povo celebrou nas ruas. Flores foram jogadas em seu caminho. Crianças gritavam seu nome. Anciãos choravam de alívio. Finalmente, finalmente, sua verdadeira rainha estava em casa. Mas Rosalind sabia que ser rainha exigia mais do que o amor do povo. Exigia força, habilidade, poder. Coisas que Gideon deliberadamente a impediu de desenvolver. Hansel fez disso sua tarefa para ensiná-la. Você nunca teve a chance de treinar propriamente, ele lhe disse uma manhã, levando-a aos campos de treinamento privados. Gideon a manteve fraca de propósito. Isso acaba hoje. E assim começou. Todas as manhãs, antes que o sol nascesse completamente, Rosalind encontrava Hansel nos campos e ele a ensinava. Primeiro veio o combate em forma humana. Espadas, adagas, mão a mão. Rosalind já tinha alguma prática. Anos de observação secreta do treinamento a tinham ensinado muito. Mas Hansel refinou cada movimento, corrigiu cada postura, a empurrou além do que ela acreditava que podia fazer. De novo, ele diria quando ela caísse pela 10ª vez: Lunas têm que ser tão letais quanto alfas. Levante. E ela se levantava toda vez. Contusões se acumulavam. Músculos gritavam. Mas Rosalind absorvia cada lição com a fome de alguém que tinha passado 22 anos sem nada disso. Após a 15ª queda, Rosalind ficou no chão alguns segundos a mais, seu corpo protestando. De novo, Hansel disse, oferecendo uma mão para ajudá-la. Ela a pegou, deixando-o puxá-la de volta para os pés. Ela estava ofegante, encharcada de suor, cada músculo gritando. Eu não sei se posso, ela admitiu, odiando a fraqueza em sua própria voz. Hansel estudou o rosto dela por um momento. Então, surpreendentemente, ele sorriu. Quer ouvir um segredo? Ele se inclinou mais perto, a voz baixa e íntima. Um beijo de Luna pode dar a um alfa força extra. E funciona ao contrário também. Rosalind piscou confusa. O quê? Quer um beijo para que você tenha mais força? Seus olhos se iluminaram com um humor e algo mais profundo. Antes que ela pudesse responder, ele a puxou e a beijou. Foi rápido, mas intenso. E quando eles se separaram, Rosalind sentiu uma energia renovada surgir por suas veias.
Ela não sabia se era magia real do vínculo de companheiros ou simplesmente o efeito que ele tinha sobre ela. Não importava. Ela pegou sua espada do chão e atacou com força renovada. Desta vez ela venceu. Semanas se passaram. Ela ficou mais rápida, mais forte, mais confiante. Ela podia desarmar guardas experientes. Ela podia prever movimentos antes que acontecessem. Mas a verdadeira transformação veio quando Hansel começou a ensiná-la a lutar em forma de lobo. Você nunca teve a chance de aprender a lutar, caçar, usar todos os seus instintos de lobo. Gideon a impediu disso. Era verdade. Rosalind podia se transformar, mas ela não sabia realmente como usar essa forma. Ela não sabia como lutar com garras e mandíbulas. Ela não sabia como caçar ou rastrear. Me ensine, ela pediu. E ele o fez. Rosalind se transformou, a mudança mais suave a cada vez. Em segundos, a mulher desapareceu e a loba emergiu, pelo dourado que brilhava sob a luz da lua. Menor que o lobo preto de Hansel, mas elegante, poderosa por si só. Olhos verdes brilhando com inteligência e determinação. Hansel também se transformou, o enorme lobo preto aparecendo onde o homem tinha estado. E ele começou a ensiná-la a caçar, a rastrear, a usar seus sentidos aguçados. Audição, olfato, visão que perfuram a escuridão, como lutar com garras e mandíbulas, como se mover com a graça mortal com que as lobas nasciam, mas que ela nunca tinha tido permissão para praticar. Meses se passaram assim, treinando ao amanhecer, deveres do reino durante o dia e a noite. À noite eles corriam juntos em forma de lobo, eles rasgavam florestas que agora pertenciam a ambos os reinos unidos. A lua acima derramando luz prateada sobre pelos pretos e dourados, movendo-se em perfeita harmonia. Uma noite, descansando em uma clareira particularmente bonita, Rosalind se transformou de volta para a forma humana. Hansel fez o mesmo segundos depois, sentando-se ao lado dela na grama macia. Feliz? Ele perguntou, deslizando um braço ao redor dela. Rosalind encostou sua cabeça no ombro dele, olhando para a lua brilhando acima. Ela pensou sobre tudo que tinha acontecido, os anos aprisionada, então correndo. Então ela pensou sobre agora, sobre ser rainha de verdade, sobre ter pessoas que a amavam, sobre aprender a lutar, a se defender, a ser forte, sobre ter um companheiro, um marido, um melhor amigo e o grande amor de sua vida, ensinando-a, apoiando-a, amando-a sem condição. Sim, ela respondeu, virando para beijá-lo. Pela primeira vez em minha vida, eu estou completamente feliz. Hansel sorriu contra os lábios dela. Bom, porque eu planejo passar o resto da minha vida garantindo que permaneça assim, minha Rosalind. E ele cumpriu essa